Fala pessoal, tudo bem? Professor Edson Alves na área, professor de informática para concurso. Acaba de sair essa notícia que o BGE já tem a banca contratada. E que banca é essa? Banca FGV. Bate um pouquinho pesado. Ela gosta muito do pacote Office, né? Ali o Word, Excel, PowerPoint. Às vezes ela pede o Access, né? Tá vindo aí mais ou menos quase 10 mil vagas e o salário chega ali 3 mil alguma coisa sem os benefícios, tá? Então é algo aí que a gente vai bater forte em cima e a gente está aqui para ajudar. Acredito muito nessa ideia que possa vir informática, se vir informática, você ser o professor de informática para concurso, né? A gente já está um certo tempo nessa caminhada. Vai lembrar que aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso completo. Mas você que está na dúvida, o que pode vir, o que não pode vir, o que a gente pode trabalhar nas aulas de informática, trouxe umas questões aqui de informática para a gente ter um norte mais ou menos que pode aparecer na sua prova. Beleza? Bora lá resolver umas questões aqui. Acompanhe aqui comigo uma bateria de questões, tá? Eu trouxe aí, vamos lá. A primeira questão que a gente tem é relacionada ao nosso sistema operacional Windows 10. Vale lembrar que essas questões são da banca FGV, a banca do qual foi contratada para fazer o concurso do órgão IBGE. Fechou? Bora lá, então. A nosso sistema operacional Windows 10, ele fala o seguinte: usar as teclas Shift mais Del sobre um arquivo previamente selecionado em uma determinada pasta provoca, por padrão, a seguinte ação. Então, ele está querendo saber aqui um pouco sobre teclas de atalho. Vai cobrar de você este assunto, tá? Professor, como é que a banca aborda estes assuntos? Então, ela gosta um pouco do Windows, como eu falei também, ela gosta do pacote Office. Então, hoje eu posso trazer algumas dicas aqui, como é que é o nosso curso relacionado à informática para os concursos em específico da banca FGV. Neste caso, a questão me cobrou sobre a tecla de atalho, tá? Então, ela quer saber o Shift mais Del. O arquivo é marcado para ser removido quando for executado o próximo backup. Shift mais Del, ele não traz a ideia para a gente de relacionado a backup, ele vai fazer exclusão. O arquivo é renomeado, bola fora. Para renomear, qual é a tecla de atalho que eu pressiono? Eu pressiono a tecla F mais 2. O arquivo é movido para a lixeira do sistema e não pode ser restaurado para o seu local original. Opa, pode ser esse aqui, tá? O arquivo é marcado para ser copiado? Não é copiado, ele vai ser excluído. O sistema pergunta ao usuário se este tem certeza que deseja excluir o arquivo permanentemente. Né? Também é uma boa. Nossa resposta correta é a nossa letra E. Tá? Olha o que acontece nessa questão. Duas questões a gente poderia surgir dúvidas, como é comum dos alunos. Né? A primeira, ele diz que o arquivo vai ser movido para a lixeira. Não vai ser movido para a lixeira. Este arquivo ele vai ser excluído definitivamente e não passa pela lixeira. Vale lembrar que existem alguns casos que os arquivos não passam pela lixeira. Quais são esses casos? Shift mais Del, o arquivo maior do que a lixeira, o arquivo excluído da rede e, né, o Shift mais Del que a gente colocou aí. Então, nestes casos, os arquivos não passam pela lixeira. Vale lembrar que ele coloca uma mensagem para você, uma tela ali, perguntando se realmente vocês querem excluir definitivamente ou não. Então, é uma observação que nós temos aí. Então, quando você pressiona Shift mais Del, ele exclui definitivamente sem passar pela lixeira. Espero que tenha ficado claro quanto ao assunto, tá bom? E aí, o comentário que geralmente eu faço das questões, ele diz assim, ó, no Windows 10, quando você seleciona um arquivo e pressiona a tecla Shift mais Del, o sistema ele ignora o quê? A lixeira e tenta excluir o arquivo que permanentemente. Por padrão, o Windows exibe uma mensagem de confirmação perguntando: tem certeza que deseja excluir permanentemente? Isso serve como uma medida de segurança, já que o arquivo não poderá ser recuperado da lixeira caso o usuário confirme, tá? Isso é uma observação que eu sempre falo, ó, se você vai excluir um arquivo, analisa se realmente você quer excluir esse arquivo, porque a partir do momento que você fizer a exclusão definitiva, dificilmente você consegue recuperar. Ah, professor, eu já vi pessoas que mexem no computador e conseguem recuperar. Para concurso isso não serve. Eu excluí, não consigo mais recuperar o arquivo. Perdi definitivamente, tá? Conforme a questão colocou para a gente. Se eu clicar ali em Shift mais Del, vai ser excluído definitivamente. Fechou? Aí ó, a mensagem que aparece para a gente ó, lá no momento ó, é essa aqui, tá? Mas tem usuário que não gosta de ler, ele vai fazer o quê? Vai ser apertando sim, 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 vai embora. 2. Para criar um novo grupo, olha
usuário local em computador instalado com o sistema operacional Windows, em sua versão português, pode-se utilizar a ferramenta administrativa denominada o quê? Se eu quero fazer o controle ali de usuário, eu vou fazer o quê? O gerenciamento do computador, beleza? O que nós temos aqui, ó? Quando você vai criar um novo grupo de usuário local, você pode usar a ferramenta administrativa chamada gerenciamento computador. Em inglês quer dizer, né, essa palavrazinha. Dentro dessa ferramenta você acessa o caminho, ó, o gerenciamento de computador, ferramenta de sistema, usuários e grupos, né? Ali é possível. O que eu posso fazer lá dentro? Criar usuários locais, criar grupos locais, adicionar usuários, alterar senhas e ativar ou desativar contas. Fechou? Então aí, ó, seria esse caminho. Eu fiz questão de colocar aqui o print para você. Eu venho aqui, ó, usuário, né? Contas e usuários, usuários e grupos. Eu posso estar alterando. Fechou? Beleza? Espero que tenha ficado claro essa ideia. É muito bacana a gente sempre, ó, nas aulas que você vai ter comigo, a gente vai estar trabalhando essas ideias, tá? Aonde está o caminho, como resolver, aonde chegar, esse é o objetivo, porque na maioria das vezes, quando você está resolvendo questões, aí você olha lá, não, deu a letra A, mas por que deu a letra A? Por que chegou ali? E vai ser o momento que eu vou chegar e dizer assim para você, ó, a banca FGV gosta desse padrão. Por exemplo, o que que a banca FGV caiu numa questão uma vez? Ela falou bem assim, eu tenho ali o tamanho da folha 4. Qual é o tamanho da folha 4? Ela vai ter que saber mais ou menos essa ideia. Claro que isso aí foi uma exceção, eu nem levo no pé da letra, que você tem que decorar o tamanho dos papéis, porque eu tenho vários tamanhos de papéis. Eu tenho tamanho A4, A3, carta, eu tenho vários tipos de tamanho de papel. Então, eu não recomendo que você decore isso, tá bom? Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Ele diz assim, ó, isso aqui é um pouquinho maior, essa questão, né, para confundir, só para você sentir um pouquinho o que a gente vai trabalhar. Sistemas operacionais geralmente têm instalados como software auxilia o funcionamento. Desse software, uma das categorias mais importantes é o gerenciamento de janelas de arquivo. Microsoft Windows possui um gerenciador de arquivo. O Windows também, conhecido como explorador de arquivo, ou Windows Explorer, pode ser os dois, tá? No contexto da utilização do Windows Explorer, assinale a opção que apresenta o recurso da funcionalidade disponível. Ao pressionar o Shift mais Del em um arquivo, ele é movido para a lixeira, permitindo que seja recorte. A gente já viu isso aqui, né? Já viu isso aqui que não é real, não manda para a lixeira. Falou movido para a lixeira, bola fora. A função renomear, F2, permite que múltiplos arquivos selecionados sejam renomeados só uma vez, atribuindo nomes diferentes automaticamente? Não. O atalho Ctrl Z desfaz a última ação realizada no explorador de arquivo, incluindo exclusões de arquivos e movimentações. Opa, vamos botar observação aí. O Windows Explorer permite a criação de pastas dentro de um arquivo zip sem a necessidade... Não, errado. É possível acessar rapidamente as propriedades de um arquivo. Não, bola fora. Ctrl P ele serve para o quê? Para imprimir. Né? Eu vou botar aqui, imprimir. Qual seria a tecla de atalho que eu acesso à propriedade? Eu acesso a propriedade pressionando Alt mais Enter. Tá? Alt mais Enter. Fechou? Então, nossa resposta correta é a nossa letra C. Beleza? Dá para observar mais ou menos colocando assim, ó, a gente viu ali Shift mais Del na primeira questão. Na segunda, ele repete uma ação que estava lá na primeira. O que ele disse? Quando eu pressionar Shift mais Del, eu vou mandar o arquivo para a lixeira. Então, Shift mais Del, ele não manda o arquivo para a lixeira. É excluído o quê? Definitivamente. Já guarda essa ideia. Não deixe isso aí pegar você na hora da prova, tá? Próxima. Aí aqui o comentário, né, que eu coloquei, ó. Deixa eu só voltar aqui o comentário. Ctrl Z, desfaz a última ação realizada no explorador de arquivo, incluindo exclusões e movimentação de arquivo. Botar uma ênfase aí. O que nós temos? Uma situação. Eu excluí o arquivo foi para a lixeira. Fechou. Me arrependi. Basta pressionar Ctrl Z, eu consigo tirar esse arquivo? Consegue. Tá? Excluí, dei o Ctrl Z e voltei para a lixeira. Se você não sabia isso aí, já coloca aqui no comentário para a gente, já deixa no comentário. Tá? Vale lembrar que sua curtida, seu comentário, nisso o direção traz para nós, para a gente fazer mais aulas e entregar para vocês. Fechou? Bora lá? E aí, continuando aqui, a questão número 4, ela diz assim, ó, o sistema operacional é um software responsável por hospedar, gerenciar todos os programas que temos no nosso computador.
Sistema operacional mais utilizado no mundo da Microsoft Windows, sendo ele, nós temos o 8, 10 e o 11, que é o mais atual. As mais utilizadas na atualidade. No sistema operacional Windows 8, 10 e 11, a sinal alternativa correta é que em relação aos recursos do atalho do teclado. Se eu pressionar o Windows Z, é utilizado para abrir o menu iniciar? Não. Para abrir o menu iniciar, eu pressiono a tecla Ctrl mais ESC. Rapaz, eu estou entregando ouro aqui nessa aula. Ó. Eu estou entregando ouro para vocês. Minha nossa, estou trazendo aí um monte de questão aí que pode cair na sua prova. Várias dicas. Rapaz, deixa eu continuar aqui. Ó, o ícone do Windows pode ser removido permanentemente da área de trabalho sem a possibilidade de recuperação? Opa, cuidado, tá? O pressionar o Windows L, ele bloqueia o computador exigindo a autenticação do usuário para retornar? Opa, uma tecla de atalho aí. Pode ser. Ctrl P utilizado para fechar. Não, Ctrl P a gente viu na questão anterior que é de imprimir. A função cortar move o arquivo realizado pressionando as teclas Ctrl C. Não, se eu quero recortar, eu vou pressionar o que? Ctrl mais X. Então, a resposta correta é a letra C. O Windows mais L, ele serve para bloquear ou trocar de usuário, tá? Tem essa ideia aí, já foi assunto de prova anteriormente. Bora lá. Já coloquei o Windows Z, né? É o explorador de arquivo, a lixeira é movida da área de trabalho, mas não permanentemente. Ctrl P é de impressão e o Ctrl X que é o certo, que é de trazer para a gente aí a recorte, né? Assinale a opção que indica uma extensão de arquivo de som conhecido pelo sistema operacional Windows 10. De som ficou tranquilo, né? Nós temos aí o MP3. CDR é do Corel, né? Corel Draw. Dot documento, né? Lá do Writer. TXT bloco de notas. E XML é a compactação, né? Arquivos geralmente utilizados pelo pessoal da contabilidade. Exportar e importar um arquivo XML. Então, tá aí tudinho, coloquei até pra gente, um arquivo estruturado em linguagem de marcação, TXT bloco de notas, DOT modelo de documento, né? E CDR, a DOT, opa, me confundi aqui, DOT modelo de documento do Word, tá? Não do Writer, corrigindo aí na observação que coloquei lá na questão, tá? Lembrando que também nós temos o DOT, pode ser DOT X também, tá? Pode aparecer assim. Então, DOT X aparece assim. Tem o T no meio, modelo de documento. CDR, CorelDRAW. Tá lá? Um sistema de arquivos em uma estrutura organizada de dados é utilizado para armazenar, recuperar arquivos, organizar arquivos em um dispositivo de armazenamento permanente. Um disco rígido, o SSD, ou dispositivo de armazenamento em rede. São exemplos de sistema de arquivo. A gente já viu que HTML não é, HTTP não é, HTTP também não é, HTML também não é. Então, ele quer saber quais desses aqui são utilizados para sistema de arquivo. Um sistema de arquivo, o mais atual que nós temos hoje é o NTFS, mas a gente já teve o FAT16 e o FAT32, tá? Já teve esse sistema de arquivo. E atualmente o NTFS, ó, NTFS. Fechou? Tranquilo? Aí eu coloquei aqui, ó, HTML é uma linguagem de marcação, HTTP é um protocolo, né, transferência de página, NTFS que é a nossa resposta, HTTP, transferência de página, FAT, sistema de arquivo, HTML, uma linguagem de estruturação de conteúdo. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha entendido legal aqui essa ideia que a gente está colocando. Está dando um norte, mais ou menos, que pode vir na sua prova. Se você já pegou um assunto novo, você está vendo conteúdo novo aqui, que é algo que você ainda não viu, já anota, já guarda. Isso aqui eu estou entregando ouro com essas dicas de aqui de hoje, tá? Não esqueçam. Bora lá, Windows 11, versão mais recente do sistema operacional desenvolvido pela Microsoft. Uma das características do Windows é fornecer diversos atalhos no teclado para o usuário. Neste contexto, assinale a opção que permite que o usuário abra pesquisa no Windows 11, segundo a documentação do suporte oficial. Quando eu pressiono o Windows V, eu vou abrir área de transferência, tá? Então, não é aí o nosso, não é a nossa de pesquisa. Se eu pressionar o Windows ponto e vírgula, não recordo, o Windows S seria a nossa resposta, tá? De Seixe, tá? De Seixe. Aí eu coloquei aqui a descrição de cada um, ó. Windows F, Windows V abre a área de transferência.
Windows mais abre os emojis, né? O Windows H serve para ativar o comando de voz, o ditador de voz ali, não o Cortana e nem o Copilot. E quando eu pressiono o Windows mais seta, ele ancora as janelas da esquerda da tela, não para abrir painel de pesquisa. Então, para abrir o painel de pesquisa, Windows S, que vem de Seixe, né? Seache, como queira falar. Bora lá, 8 a gente traz assim, ó. Em caso de perda ou roubo de um notebook, deseja-se que o respectivo sistema operacional ofereça proteção contra o acesso não autorizado dos seus dados. Nesse contexto, considerando um notebook com o sistema operacional Windows 11 Pro, assinale o que indica a ferramenta nativa mais adequada para prover qual proteção. Se eu quero para bloquear, eu utilizo o BitLocker, tá? Esse cara aqui ele é para controlar os privilégios. Esse aqui é como se fosse um antivírus gratuito. O Lux é uma ferramenta de criptografia, mas ela é utilizada onde? No sistema operacional Linux. O gerenciador de credenciais, ele controla o quê? Gerenciais, senhas. Fechou? Próxima. Em uma instalação padrão do sistema operacional Windows 10 em português, o programa de aplicativo padrão instalado para abrir o TXT, a gente falou lá na primeira aula, né, ou no primeiro slide, bloco de notas. Vale lembrar que eu tenho também o RTF. O RTF eu também utilizo o que? O Word. Opa, utilizo aqui o nosso WordPad. Deixa eu ver. WordPad. WordPad. Tá? WordPad. Quase não sai, beleza? E a 10ª questão, a dica aqui, né? Skype, que é o Skype, aplicativo de voz. Paint 3D, programa de edição de imagem. Champ, né, de vídeo, editor de caracteres, né, nossa letra I. Ou a 10ª questão, né, eu trouxe aí mais ou menos 10 questões para você sentir mais ou menos o clima, que pode vir nas nossas aulas, para você ver como vai ser mais ou menos a resolução e o que a banca gosta de cobrar. Tá? Se dentro dessas questões tu viu que tem algo que tu não observou, tu não lembrou, ou tu ainda não estudou, já anota, já guarda, fechou? Bora lá. Windows 10 em português para verificar a utilização de rede por cada processo principal. Podemos usar o programa utilitário. Qual seria o programa? Gerenciador de tarefa. Qual é a tecla de atalho? Gerenciador de tarefa. Ctrl mais Shift mais Enter. Beleza? Seria isso aqui, tá? E aí eu coloquei um comentário. Disk Manager, ele serve para quê? Gerenciar os discos, né? Ou seja, o nosso HD. Conexão remota é conexão acesso à área de trabalho remoto. O Windows Defender é como se fosse um antivírus. Backup do Windows serve para fazer cópia de segurança. Fechou? Tranquilo? Show demais, beleza. Deixei aqui 10 questões aí para sentir o gostinho mais ou menos do que a gente vai trabalhar no nosso curso. Aqui na descrição do vídeo, como eu falei anteriormente, tem o link para acessar o nosso curso. Fique à vontade. Qualquer dúvida pode estar colocando aqui no chat que eu aguardo vocês. Espero ter dado o norte. Estudem bastante. Se a sua dificuldade é informática, conta comigo. Eu estou aqui. Até a próxima. Fui. Até mais. Tchau, tchau. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações e na descrição tem material gratuito e muitas oportunidades para você mudar de vida por meio do concurso público.